Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana, o primeiro aí de 2015, né? Um bom ano aí a todos nós e muito obrigado também a você que prestigia o nosso programa com a sua audiência, que é motivo aí de satisfação para o Doc.com, para a TV Vila Velha também. Voltamos depois de alguns dias aí de descanso, merecido descanso aí no final do ano passado, começo deste ano, e vamos continuar levando as informações, principais informações que envolvem a Prefeitura de Ponta Grossa, envolve também a Câmara Municipal e as ações também dos nossos deputados na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, além de outros assuntos que são de interesse da população. Hoje nós vamos tratar do polêmico projeto que está na Câmara Municipal a respeito do passe livre para estudantes da rede pública de ensino aqui de Ponta Grossa. Esse projeto esteve na pauta da sessão extraordinária da última quinta-feira, saiu e todo esse imbróglio aí entre o Poder Executivo e também alguns vereadores da oposição, nós vamos tratar hoje recebendo o relator desse projeto na Câmara Municipal de Ponta Grossa, dentro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O vereador Daniel Mila vai estar aqui para falar para a gente a respeito desse assunto. Também vamos receber a supervisora do SPC, aqui de Ponta Grossa, ligado à CPG, a Priscila Weber, que vai falar para a gente a respeito de qual foi o resultado da campanha Seu Nome, Seu Patrimônio, que foi desenvolvida no final do ano passado pela CPG, aí tentando resgatar as pessoas que estão aí com o nome sujo na praça. Nós vamos falar também a respeito da posse dos deputados estaduais e federais, além de outras informações, você confere a partir de agora no programa Doc.com. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa Doc.com está de volta nesse bloco dos destaques desta semana. Semana aí que começou no dia 1º de fevereiro, no último domingo, com a posse dos deputados, tanto os estaduais, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, quanto na Câmara Federal. Alguns deputados estreando o mandato, outros aí já com uma vida política já de outros mandatos. Na Câmara Federal, o deputado Sandro Alex, do PPS, tomou posse aí para o seu segundo mandato na Câmara Federal, ele que foi aí o mais votado na região dos Campos Gerais, com mais aí de 116 mil votos, assumiu o seu segundo mandato, portanto. E também na Câmara Federal, o jovem de 25 anos aí, o Aliel Machado, do PCdoB, o deputado paranaense aí mais jovem eleito aí para a Câmara Federal, também aí foi empossado e vai aí dar início à sua trajetória na Câmara Federal a partir do último domingo, quando foi a posse. E ambos, depois de empossados na Câmara Federal, ajudaram aí a eleger o presidente. Ajudaram não, aí mais para a oposição e outro para a situação, para o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, ele que foi eleito aí numa disputa acirrada ali com o Arlindo Chinaglia. O Chinaglia, que é do PT, tinha um apoio do governo federal, da presidente Dilma. O presidente designou alguns ministros para tentar articular a eleição dele na Câmara Federal como presidente. Afinal de contas, o diálogo ficaria mais fácil com um deputado aliado na presidência, porém, não foi o que aconteceu. O deputado do PMDB, Eduardo Cunha, ele acabou aí com a maioria dos votos. Como ele é do PMDB, que é o partido que tem aí o vice-presidente, o Michel Temer, mas, como a gente sabe, é um partido grande e existem pensamentos e correntes distintas dentro do próprio partido. O deputado Eduardo Cunha faz parte aí de um bloco que não é ligado ao governo federal, e isso fez com que alguns deputados da oposição também
votassem nele, e a gente sabe que lá na Câmara Federal o voto para escolher o presidente é secreto, portanto aí você não sabe quem votou, mas enfim, a maioria elegeu, e após o resultado da eleição, tanto o deputado Sandro Alex quanto o Aliel Machado deram declarações ao blog do doc.com, você pode conferir as matérias lá no blog, que a vitória do Eduardo Cunha deixa aí o Legislativo, né, a Câmara Federal, mais independente em relação ao Executivo, e também vai fazer com que a presidente Dilma aí repense o modo de tratar aí a Câmara Federal. Afinal de contas, a gente sabe que nesse processo da eleição do Eduardo Cunha ficaram muitas rugas, e realmente a presidente deve ter um pouco de trabalho aí para tentar consertar, tentar estabelecer um diálogo. Afinal de contas, todos os projetos passam pela Câmara Federal e precisa de um entendimento, né? E para a população o que interessa na verdade é que exista aí um entendimento pró, né, as coisas que beneficiem aí, que gerem o desenvolvimento e o avanço do país, e não essas brigas políticas que muitas vezes acabam aí até atrapalhando algumas coisas boas que possam acontecer. Pelos lados da Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, dois deputados aí já com vários mandatos, o deputado Plauto Miró Guimarães, o deputado Péricles de Mello, e o estreante aí, o deputado Márcio Paulic do PDT, o Péricles do PT e o Plauto do DEM. O Plauto que, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, ocupa um dos cargos mais importantes aí dentro da Assembleia Legislativa, né? O segundo na escala, primeiro é o presidente, depois o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Ele continua, e aí o presidente é o Adhemar Traiano, do PSDB, ele que ocupa aí o lugar que ficou por 2 mandatos com o Valdir Rossoni. Valdir Rossoni se elegeu deputado federal, e agora o deputado Adhemar Traiano é o presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Plauto Miró Guimarães continua na primeira secretaria. E entre os diretores, os principais diretores da Assembleia Legislativa do Paraná, alguns pontagrossenses, né, como é o caso do João Ney Marçal, ele que ocupou a pasta de planejamento aqui da Prefeitura de Ponta Grossa, volta para a Assembleia junto com o deputado Plauto, cuidando aí da parte financeira, né, da Assembleia Legislativa, e também aí o Bruno Garofani, continuando aí também com a parte de pessoal da Assembleia, também o Kleber Cavalli, que cuida da parte aí também de finanças, e também aí o tenente-coronel, o João Jorge, ele que foi comandante da 4ª Regional, né, da PM aqui de Ponta Grossa, que atende a região. Ele agora ocupa o gabinete militar na Assembleia Legislativa do Paraná. São as indicações aí do primeiro secretário, deputado Plauto, incluindo alguns pontagrossenses no comando, na direção da Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia que vem passando aí por um processo desde o primeiro mandato do Rossoni e do Plauto, vem passando por um processo de transparência e de expor aí gastos, né, não deixar aí tantas mordomias, digamos assim, aos deputados estaduais, e tentando realmente colaborar com uma sobra de orçamento para o governo do estado. Falando aí, empossados, como eu falei, o Plauto, o Péricles e o Paulic, e todos eles aí querendo mostrar, logicamente, serviço, né? Cada um na sua área de atuação. O deputado Péricles já propondo uma CPI aí do endividamento, ver por que o Paraná aumentou a sua dívida aí muito maior do que a inflação, né, no período. Ele quer conseguir as assinaturas, precisa de 18 assinaturas para instalar essa CPI, né, e vamos ver como vão reagir os deputados, os 54 deputados estaduais, porque a maioria é ligada ao governador Beto Richa, e logicamente ao governador não interessa uma CPI com esse propósito de avaliar, investigar, enfim, as dívidas, né, como se chegou a esse montante em dívida.
O deputado Plauto falando aí também de continuar com uma administração aí austera na Assembleia, e o deputado Márcio Paulic também já solicitando, fazendo seus requerimentos, né, solicitando mais gente para o IML aqui de Ponta Grossa. Enfim, esperamos, né, espera-se, né, todos esperam que o trabalho desses 3 deputados aqui eleitos por Ponta Grossa e região rendam boas conquistas para a cidade, assim como a atuação do Aliel e do Sandro Alex na Câmara Federal. E, logicamente, lógico que é difícil, mas deixar a eleição de 2016, que está logo ali, batendo a porta, mas deixar para 2016 lá, quando é o momento de se discutir aí novamente a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, deixar as brigas políticas de lado e realmente arregaçar as mangas e trabalhar em prol aí da população, que é quem os colocou nos cargos em que estão. Pelos lados da Câmara Municipal de Ponta Grossa, teve uma sessão extraordinária na última quinta-feira, aí que era para ser votado aí, o principal projeto da pauta era aquele projeto que institui o passe livre aos estudantes da rede pública de ensino aqui da cidade, mas esse projeto parou, digamos assim, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O presidente, o Antônio Laroca Neto, ele que foi o líder da oposição, né? Agora está com a Agnel, mas é um dos vereadores mais atuantes na oposição ao governo municipal, né? Não concordou com um dos itens do projeto, alegando que não havia aí o impacto financeiro no orçamento do município para custear essas gratuidades para os estudantes. E também falando aí que precisa de algumas adequações. Um time, digamos assim, do Executivo esteve na Câmara Municipal falando a respeito desse assunto. Lá estiveram o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, o Eduardo Kalinowski, o secretário municipal de Governo, né, o Marcos Vinícius Freitas, também o procurador-geral do município, né, o Emerson Wojciechowski, e também esteve junto o secretário municipal de Finanças, o Odailton Souza. Todos eles ali incumbidos de explicar, de levar as informações, e após essa conversa, os vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação não deram o parecer, né, no projeto. Ele teve que sair da pauta de votação, deve voltar aí na próxima segunda-feira para ser votado, e alguns vereadores querem mudanças, modificações no texto da lei. Porém, né, mais tarde, em contato com o blog do doc.com, o secretário municipal de governo, o Marcos Vinícius Freitas, aí expôs que o governo não fará nenhuma modificação, nenhum substitutivo geral, como queriam aí os vereadores da oposição, e o projeto vai dessa forma para a votação. Ou os vereadores aprovam ou não. O fato é que esse passe livre aos estudantes é uma solicitação e uma negociação que foi feita com a empresa e com o Conselho Municipal de Transporte na ocasião aí da avaliação da elevação, né, do aumento do preço da passagem. Chegou-se aí a um entendimento que o município poderia colaborar para que pelo menos os estudantes, né, fiquem aí livres de pagar passagem, os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, do pós-médio e também do ensino superior. Logicamente que no superior é aquelas pessoas que estão cadastradas aí em programas de cunho social, né? E as pessoas, alguns estudantes que estudam na rede privada, mas têm 100% de bolsa, né, subsidiado aí pelo governo federal, eles também terão aí esse direito ao passe livre. Sobre esse assunto, né, nós vamos receber aqui, ainda neste programa, o relator do projeto na Câmara Municipal, o relator dentro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Daniel Mila, vai explicar para a gente aí como, né, teve essa polêmica envolvendo alguns vereadores da oposição
e parte aí dos integrantes do primeiro escalão do Executivo e realmente o que de fato vai ser votado na próxima segunda-feira, na sessão extraordinária que está marcada para as 2h da tarde, sessão essa convocada pelo presidente Sebastião Mainardi Júnior, unicamente para discutir esse projeto do Passe Livre. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com a Priscila Weber, uma entrevista com a supervisora do SPC aqui de Ponta Grossa, falando a respeito de como foi o resultado da campanha Seu Nome e Seu Patrimônio e como as pessoas ainda podem fazer para limpar o seu nome na praça. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, falando sobre um assunto importante que trata do nome da pessoa, né? Nada mais valioso do que estar com o nome limpo na praça para obter aí crédito e também poder fazer as suas compras, enfim, suas operações. E a Associação Comercial aqui de Ponta Grossa realizou uma campanha no final do ano passado, no final de 2014, com o intuito aí de fazer um intermédio para a pessoa que está inadimplente, está aí com o nome sujo na praça, como se diz, poder negociar direto aí com a instituição, né, a qual está pendente. E essa campanha, cujo nome é Seu Nome, Seu Patrimônio, teve uma adesão aí significativa. Para falar a respeito desse assunto, nós recebemos aqui a Priscila Weber, que é supervisora do SPC, né, do SPC aqui ligado à Associação Comercial de Ponta Grossa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Eduardo. Pois é, essa campanha você esteve aqui para falar no início dela, né, a adesão, até chamando o pessoal aí realmente que estava pendente no final do ano passado, né, foi do dia 20 de novembro a 20 de dezembro. Isso. Como que foi a adesão? Então, nós tivemos um aumento de 54% de atendimentos nesse período, comparando com o mês anterior. Então, isso já é muito positivo. E de toda essa procura, desse atendimento que a gente fez, 46% nós conseguimos efetivar negociações. Então, é um percentual bem expressivo e é muito positivo, né? Então, os empresários conseguiram resgatar esse saldo de inadimplência. E quais, assim, efetivamente, o que o SPC, né, fez para esse meio de campo aí entre, né, a pessoa que está lá devendo e a empresa que está ali para receber, né? Foi até alguns outros locais fora da CPG? Isso mesmo. Então, qual que foi o papel da CPG? Nós entramos em contato com os empresários, né, para tentar sensibilizá-los a aderirem à campanha, porque era a oportunidade de eles estarem recuperando esse saldo, né, que nós tínhamos o pagamento do 13º, né? Então, era o momento deles estarem reduzindo as taxas de juros, dando um desconto para que o consumidor aderisse a essa campanha, participasse, né, e efetivasse o pagamento. Isso também beneficia, logicamente, que a pessoa, a partir do momento que fica com crédito, né, com o nome limpo, pode voltar a fazer as suas compras e ajuda o comércio de uma forma geral. Exatamente. Esse consumidor, sempre ele é um potencial cliente a compras a crédito, né? Então, é vantagem para os dois, né? É o consumidor que consegue limpar o seu nome, voltar a comprar crédito, e o próprio empresário que consegue recuperar aquele saldo inadimplente que muitas vezes ele já estava considerando como perdido. Assim, em números gerais, né, para a gente ter uma ideia, é significativo o número de pessoas que, de repente, fazem uma compra, né, um negócio e não consegue arcar ali com aquela dívida e acaba entrando aí para o SPC. Como que está isso em termos gerais aqui em Ponta Grossa? Infelizmente, esse número ele vem crescendo, né? Isso não só em Ponta Grossa, esse é um cenário a nível nacional. O que é importante o consumidor ter? A consciência, no momento que ele for comprar, fazer um bom planejamento financeiro para que isso não ocorra, para que ele não fique inadimplente.
E agora, começo de ano, tem aí IPTU, IPVA, Exatamente. Todas as benesses aí, né? Os impostos, benesses entre aspas, logicamente, né? Os impostos a pagar. E às vezes a pessoa pega lá no final do ano um 13º, né? Às vezes férias ali, pensa, não, estou com um pouco mais de dinheiro, vou fazer, vou gastar. E depois acaba que não consegue arcar com o compromisso. Exato. Por isso que o planejamento financeiro é fundamental. E aí, nesse caso, quem não conseguiu, né, tem que tentar aí superar, né, essa inadimplência e o SPC faz também essa vez. Isso, nós temos o nosso atendimento lá no SPC, o nosso balcão de atendimento, onde o consumidor pode obter a relação dos credores, os valores, data de atraso, todas as informações que ele precisa. E nós temos o contato com todas as empresas. Se ele tiver alguma dificuldade, nós também auxiliamos. Temos o próprio PROCON também, que tem esse trabalho, né? Então, o consumidor que está disposto a pagar as suas dívidas, a SPG está à disposição. E como que funciona quando a empresa vai procurar saber o passado, né, ou o presente financeiro daquela pessoa para ver se pode dar o crédito ou não? Recorre bastante ao SPC? O SPC, com certeza. Todas as vendas a crédito, o empresário precisa consultar. Se o empresário não consulta, ele deve procurar a SPG para se associar, para ter esse serviço, porque é fundamental ele fazer essa consulta para verificar se aquela pessoa já não tem restrição no SPC. Porque se ele tiver essa restrição, possivelmente ele não vai pagar, né? Porque ele já tem lá uma série de registros. Então, é muito importante que o empresário faça essa consulta. E como que ele faz, o empresário, para ter acesso? O empresário deve ir até a SPG, ou entra em contato conosco pelo telefone, 3220-7236. Ele vai estar se associando à SPG e tendo já esse serviço. Ele recebe um operador, uma senha, faz a consulta via internet, é tudo muito fácil. Ou seja, um serviço fundamental para quem está no comércio, fundamental. Né? Porque você não sabe quem não vem escrito na testa da para pessoa. Para quem você está vendendo, né? Eu sou um bom pagador ou não. Exatamente. Né? E para aquela... E às vezes, muitas vezes, tem pessoas realmente que não conseguem, né? Não fazem o planejamento como você falou, mas correm atrás para que esse nome volte a ficar limpo. Agora tem outras já que usam de má fé. Isso é verdade, isso não tem como fugir, né? Tem os bons pagadores que passaram por uma dificuldade e tem aquelas pessoas que realmente compram já com a intenção de não pagar, né? Exatamente. E o SPC aqui de Ponta Grossa é ligado, fica no prédio da SPG. Da SPG, é um serviço da Associação Comercial, exclusivo da SPG. Que é beneficiado. E além das informações também do SPC, nós também temos as informações da base Serasa. Então, só o SPC não é o suficiente. Temos também as informações da Serasa. Algumas empresas acham, né? Só a informação do SPC para mim não é tão importante. Mas nós também temos as informações da base Serasa. Ou seja, é uma consulta completa. Uma consulta completa. E a adesão, né? Os empresários aqui de Ponta Grossa têm realmente procurado? A maioria das empresas já são associadas à SPG, já utilizam esse serviço. Até porque é fundamental, né? Como exatamente, e a entidade também já é uma entidade, já está há tantos anos aqui, né? Já são mais de 90 anos, então os empresários já conhecem. E a campanha que foi feita, né? Você falou aí um aumento de 54% em relação ao mês anterior, com essa campanha, né? Pretende-se fazer alguma outra tipo de apelo, né? Nesse sentido, ou realmente se a pessoa estiver aí com essa pendência, ela pode procurar o SPC na SPG para tentar regularizar? Essa nossa campanha de 2014 foi a 7ª edição. A SPG realiza essa campanha anualmente, mas sempre no final do ano, né? Mas o serviço, ele continua à disposição. Então, a gente está à disposição do consumidor que está tendo essa dificuldade de negociar. Não precisa esperar o final do ano, a campanha, né? Não, procure esse SPG e já vamos regularizando, porque, afinal de contas, temos Dia das Mães, temos outras datas que ele vai precisar estar com o nome limpo para comprar crédito. Exatamente. E fica, então, no prédio da SPG, no prédio da procurar. SPG, Rua Comendador Miró, número 860. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, falando de um assunto importante, afinal de contas, esses serviços, né, que estão aí à disposição do empresário, aquele que é sócio da SPG, associado, né, da SPG,
ou que pretende entrar, já sabe do serviço também, que esse é mais um serviço que ele pode contar. É mais um serviço, exatamente. A gente tem outros serviços para o empresário. Tá certo então, Priscila, muito obrigado. Obrigada, Eduardo, até mais. Tá certo, então, essa foi a conversa com a Priscila Weber, ela que é aí a supervisora do SPC aqui de Ponta Grossa, ligada aí à Associação Comercial, falando dessa campanha aí para limpar o seu nome. Você que de repente está com uma pendência financeira ou conhece alguém, né, indica lá, procura o SPC lá na CPG para regularizar a situação. Afinal de contas, o nosso nome é o nosso maior patrimônio, como a própria campanha já diz. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai receber aqui o vereador Daniel Mila, do PSDB, ele que é o relator do projeto que trata do passe livre aos estudantes. Esse projeto esteve em pauta na última quinta-feira na Câmara Municipal de Ponta Grossa, deu muita polêmica entre alguns vereadores da oposição e parte aí do governo municipal. O projeto chegou a sair da pauta e vai voltar aí na próxima segunda-feira em uma nova sessão extraordinária na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O Daniel Mila é o relator desse projeto e vai falar com a gente depois do intervalo. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora em uma conversa com o vereador Daniel Mila. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, Daniel, coube você aí a relatoria desse projeto que causou uma certa polêmica nesta semana na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que trata da instituição aí do programa do Passe Livre, que é aí permitir com que os estudantes da rede pública de ensino possam ter acesso ao transporte gratuitamente, logicamente que subsidiado aí pela Prefeitura Municipal. Como se deu a discussão, eu acompanhei um pouco das conversas na sala de comissões da Câmara Municipal com integrantes aí do Poder Executivo, o próprio secretário de Finanças, o procurador-geral, o presidente da autarquia, e todos ali procurando passar o que consta nesse projeto. Mas ele acabou saindo, algumas emendas dos vereadores também foram apresentadas, e o fato é que na segunda-feira foi marcada a sessão extraordinária exclusivamente para votar esse projeto. Como que você está avaliando esse projeto, afinal de contas você é o relator? Exatamente, é um projeto que a população pontagrossense está aguardando. Não só os estudantes, como os pais dos alunos terão uma economia muito significativa dentro de suas casas, e nós temos essa responsabilidade hoje com a relatoria, justamente a questão da legitimidade, a legalidade do projeto que está sendo apresentado pelo Poder Executivo. Nós achamos alguns indícios de irregularidade, digamos assim, que poderiam ser readequados, que uma das situações é quando é um projeto novo, que está instituindo um programa novo, deve conter um cálculo de impacto orçamentário. Então, nisso havia só apenas o cálculo de 2 meses. Então, nós, como temos que ter a prudência, a lei exige 3 anos calculado, esse ano de 2015 e 2 anos subsequentes. Faltou isso no projeto, então eu fiz um requerimento, pedi ao prefeito para que nos enviasse, parece-me que ontem mesmo já foi protocolado, estou indo à Câmara averiguar essas situações para a gente poder dar um parecer positivo. E uma das situações também que me deixou um pouco duvidoso em questão da relatoria, que eu peguei do caso do projeto de lei, é que se vai haver alguma dispensa de funcionários. Certo. Isso pode ocorrer ou não. Então hoje eu estou indo buscar informações na Aviação Campos Gerais, também com o secretário do governo, vou falar com o Marcos, que está responsável por essa parte, em fazer esse diálogo com a prefeitura, para ver se não vai haver nenhum impacto nas famílias dos funcionários, os cobradores, se poderá haver dispensa ou não dessas pessoas. E, Mila, na prática, o que esse projeto muda? Porque a gente sabe que hoje os estudantes, o estudante ele tem 50% aí, sobre a passagem. Agora ele está realmente
100%. Né? Quem vai bancar, de onde vem esse dinheiro? Olha, uma das situações que também nós vimos foi a questão da rubrica que que vem a origem do dinheiro que vai ser feito, entre aspas, um subsídio do transporte coletivo para os estudantes. Ela vem do Departamento Administrativo da Secretaria de Educação. Alguns vereadores levantaram o caso que seria orçamento destinado, que vem já, como nós falamos, carimbados 25% do governo federal, e a prefeitura alega que não. O governo executivo alega que são recursos livres. Então nós estamos tomando atenção antes de dar o parecer se realmente é recurso livre. Ou se seja, for recurso livre, não terá problema. Se é possível realmente usar para essa finalidade. Exatamente. Porque dentro do orçamento do município há uma especificação de que esta rubrica que foi feita, ela consta que é a manutenção de vale transporte para os alunos. Mas lá ela consta que é a manutenção de ensino fundamental. Certo. E a prefeitura, através deste programa, ela está fazendo benefício, estendendo o benefício para o ensino médio, pós-médio e superior. Então nós temos que só ver a questão do texto da lei, porque a questão da legalidade é de interpretação. Às vezes o vereador tem uma interpretação diferente do outro, e aí se discute o projeto por vários dias, sem vários entendimentos, pode ter parecer contrário, outros favoráveis, discussões vão haver, como foi um dia da sessão extraordinária, houve 6 horas de discussão sobre o projeto. O que nós queremos é que os alunos tenham o passe livre. Pelo menos da minha intenção, da minha parte, como vereador, nós temos que buscar este benefício, não só para alguns, como está sendo selecionado. É claro que existem critérios, a prefeitura não tem verba suficiente para estender aos demais, mas consecutivamente este projeto instituído vai crescendo cada vez mais. Então, na prática ali, seria realmente esse recurso vindo da Secretaria de Educação e beneficiando os estudantes. Se não me engano, uma estimativa da Prefeitura, cerca de 14 mil estudantes seriam beneficiados com esse passe livre. E ele inclui, como você falou, o ensino fundamental, o médio, o pós-médio e o superior, naqueles casos em que os alunos estão inscritos em cunho social. São a mais de 2 quilômetros da escola que não tem a matrícula, não tem a vaga na escola, tem também essa situação. Não vale a pena o aluno falar, vou estudar em tal colégio. Mas se tem vaga, ele tem vaga perto de casa, próximo à residência dele. Não teria esse direito, porque afinal de contas poderia estar estudando ali. Exatamente. Questões onde existem programas sociais do Fundaclube, o FIES, outros programas que contenham esse financiamento. Nós estamos vendo a discussão também do financiamento de 50% da Bolsa, se vai caber ou não. Porque às vezes você não consegue o financiamento 100%, mas consegue 50%. Certo. Então a gente quer ver até onde que isso pode acarretar, se dentro desse impacto pode ocorrer mais esta inclusão. Hoje no projeto diz que a pessoa que tenha 100% de bolsa, mesmo estudando em colégio particular, ela consegue. Uma instituição particular, ela teria o benefício. Porque é um programa social. Certo. Vocês estão vendo a possibilidade de com 50% de bolsa também ter direito. Também ter direito ao programa. É que deve ser difícil de mensurar quantas pessoas, né, no universo de Ponta Grossa teriam a mais o benefício ou não, porque nada é de graça. Né? A empresa ela venceu a licitação, ela está aí, a Aviação Campos Gerais, prestando serviço e tudo mais, tem o contrato e tem o custo. Né? Agora, a pessoa pode estar pensando, não, vai ser de graça, né? Vai ser gratuito, mas não, a prefeitura vai estar ali colocando o aporte financeiro e, logicamente, que tem que mensurar até conforme for o passo, né? Qual passo eu posso dar, né? Se eu posso abranger de 50% ou 100%, e é isso que deve ser estudado. Exatamente. Veja bem, Eduardo, nós acreditamos na Câmara Municipal de Vereadores que, primeiro de tudo, no projeto, ele não tem como mensurar a quantidade de pessoas que vão utilizar esse programa. Por isso que a gente pede esse cálculo de impacto orçamentário para ter uma estimativa de quantos usuários poderiam ter. Hoje esse cálculo ele estima-se de aproximadamente 6 milhões por ano. 6 milhões ano seria esse custo desse projeto? O custo desse projeto. Nós sabemos que não existe passe livre. O nome é passe livre, mas o dinheiro, o custo, tem que ser subsidiado.
De algum lugar tem que ser retirada essa fonte de dinheiro e tem que ver se essa fonte que está sendo retirada não são de outras pastas também que possam fazer parte. Um exemplo, saúde, obras que a gente sabe que a cidade precisa de infraestrutura. Existem várias reclamações em relação às ruas. Você que está nos assistindo nesse momento sabe que as ruas da cidade estão precárias. Então nós temos infraestrutura para arrumar dentro da cidade. Hoje a prefeitura é uma questão de administração. Não é uma questão só de recursos, saber se tem dinheiro ou não na prefeitura. Se você tem X%, o orçamento é 560 milhões, você tem que administrar a cidade com os 560 milhões. Tem que saber administrar. Então, tudo isso leva uma questão complexa da administração e também do projeto, que nós não podemos aprovar simplesmente porque é um benefício, que vai beneficiar a classe dos estudantes. Tá, mas e o restante da população? Certo. E é 6 milhões de reais ao ano. Então, tudo isso são critérios a serem analisados. Uma das questões que eu levantei também é que a prefeitura está subsidiando. Então, não é o usuário do transporte coletivo. Nós sabemos que 50% que está sendo subsidiado hoje do transporte coletivo, a passagem do estudante, quem paga é o usuário. Se vai haver essa retirada de X% de estudantes, que é 14 mil estudantes mais ou menos, nós sabemos que pode diminuir a passagem de ônibus. Esse é o cálculo que nós fazemos. Porque ele não está sendo utilizado mais 50%. Então não vai haver o subsídio da população. A população não vai estar mais pagando 50%. Então tudo isso nós vamos analisar no projeto. Tá certo. E do parecer sai até segunda? Até segunda sai, com o comprometimento da empresa e da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que foi o pedido que eu fiz, de que eles não dispensem nenhum cobrador, caso seja aprovado esse projeto. Como eu falei, até comentei hoje no programa, nos blocos anteriores, que logo depois dessa discussão, né, até publiquei uma matéria no blog, né, do doc.com, falando que o projeto saiu, né, e vai para modificações e volta na segunda. Né. Depois o secretário municipal de governo, o Marcos Vinícius, entrou em contato comigo, né, falando que o executivo não fará qualquer mudança no projeto e que se alguma alteração tiver que ser feita, né, porque eles entendem que está correto do modo que está. Se os vereadores entenderem que precisa mudanças, as emendas virão dos vereadores ou das comissões. Né? Vocês, diante desse posicionamento executivo, podem fazer emendas a partir da comissão? Pode, a Comissão de Legislação e Justiça, a Comissão de Finanças, de Obras, até mesmo a hora que for entrar na votação, o vereador pode pedir vista, fazer emenda. Existem vários momentos de um projeto que a gente pode fazer as emendas que nós achamos necessário para a população. O comprometimento que o governo teve conosco na reunião da CCJ foi realmente em relação à rubrica que nós achávamos que tinha algo que poderia ser melhorado. Hoje nós sentamos, avaliamos novamente o projeto, ainda do mesmo sentido que tem como aprovar o projeto, é uma questão mais de garantia, mas se o governo municipal achar que você faz necessário não alterar, é critério do governo municipal. Nós, vereadores, somos poderes independentes. Então, se chegar na Câmara e os vereadores acharem que o projeto do jeito que ficou não está bom, não vai ser aprovado. Então, cabe tudo isso uma interpretação. Agora, que se faz necessário este cálculo de impacto, isso se faz necessário. Até eu me recordo, eu estive aqui dando entrevista há um bom tempo atrás, no programa sobre o aumento da tarifa, que foi aquela questão da doação da Câmara, a devolução da Câmara do orçamento. Lembro. Que eu também exigi o cálculo que não tinham colocado. E o que aconteceu? Teve que retornar novamente o projeto, por causa de um erro que não teve o cálculo de impacto, para ser votado. E dessa vez, novamente, o mesmo erro que não precisava ter acontecido. Tá certo, Mila. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente retorna falando um pouco mais sobre esse assunto e outros aí ligados à atuação do vereador na Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o vereador Daniel Mila, do PSDB, ele que é o relator do projeto do Passe Livre aos estudantes na Câmara Municipal de Ponta Grossa. E, Daniel, a sessão extraordinária da última quinta-feira começou às 10, né? Daí parou aí para dar os pareceres e travou justamente no projeto do Passe Livre. O presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o Laroca, pediu o requerimento à Prefeitura. Esse requerimento demorou um pouco para chegar e ficou reabrir a sessão lá por volta das 5 da tarde. Será que essa sessão de segunda-feira reserva também aí uma discussão mais ampla a respeito desse assunto? Olha, eu acredito que a sessão de segunda-feira também trará várias discussões referentes ao mesmo projeto do Passe Livre, justamente por interpretações de cada parlamentar sobre o projeto. Nós temos ali a questão da Comissão de Justiça, que é a primeira comissão a analisar um projeto de lei dentro da Câmara Municipal, já teve entrave. Eu sou relator da matéria, nós achamos algumas situações que deveriam ser arrumadas. Do meu ponto de vista, dos pedidos que eu realizei, se a Prefeitura atender, não tem problema nenhum de eu, como relator, dar o parecer positivo, favorável, para que sejam votadas essas matérias. Desde que, é claro, lembrando, a Prefeitura cobre da Aviação Campos Gerais e a própria aviação se compromete em não dispensar nenhum funcionário devido a esse projeto. Se houver a dispensa, aí nós vamos pensar na relatoria, vamos pensar na votação do projeto, porque nós queremos beneficiar a todos. Não podemos ajudar uma categoria e acabar prejudicando o outro, porque, querendo ou não, os trabalhadores têm a mãe, o pai, o filho, é uma família constituída, então ninguém pode ficar desempregado. E essa questão que você falou de procurar a empresa é preponderante, porque eu não vi, pelo menos até agora, e nem a imprensa procurou, nem a empresa se manifestou, do que ela acha, do que ela pensa disso. Né? Se vai aumentar aí, de repente, a própria capacidade de transportar esses estudantes, né? Logicamente que se a pessoa hoje ela paga, mas pode ter estudantes que hoje não utilizam, né? Ou vão a pé ou de algum outro meio de transporte e que poderiam passar a utilizar o ônibus por ser gratuito, né? E a empresa, logicamente, que deve se manifestar a respeito disso. Não sei se é esse o seu entendimento. Claro, eu até estou procurando a Aviação Campos Gerais, a concessionária que presta serviço aqui na cidade de Ponta Grossa, justamente porque existem não só isso, mas outras situações. Nós temos a questão hoje de que possa haver um impacto muito grande de usuários em determinados horários. O horário que o aluno vai para a escola, ele vai junto com o trabalhador. Agora imagine a pessoa que está em casa, que vai trabalhar, vai pegar o ônibus 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, e vem com vários alunos e pode aí, às vezes, ela perder o ônibus, poder ser mandada embora. Então, isso pode causar um transtorno muito grande. É um projeto que tem que ser pensado. Eu cobrei isso já do prefeito municipal de Ponta Grossa, da secretária de Educação, cobrei isso dentro da Câmara, que talvez se houvesse horários determinados, ou até mesmo a própria escola pudesse abrir um pouco antes, ou a entrada do aluno ser um pouco depois do horário que o trabalhador vá ao serviço, isso facilitaria muito. Desafogaria os horários de pico dos ônibus, né? Os horários de pico. Porque o que vai haver? Nós vamos ter vai sobrecarregar os horários, vai ter reclamação por falta de ônibus, que hoje nós já temos pouco ônibus circulando na cidade. Então, os horários de pico não existe uma demanda suficiente de ônibus para levar essa população, e isso nos preocupa. Isso me preocupa como parlamentar. Eu dou um parecer favorável, mas cria uma série de situações críticas que podem aí deixar a população despercebida, desassistida de uma situação que hoje ela tem, que já é sofrido o transporte coletivo, nós sabemos disso, e pode aí piorar. Pois é, e existe uma preocupação também e uma vontade do Executivo de ver esse projeto aprovado logo, porque o ano letivo está aí prestes a iniciar, ou já a segunda-feira, né? Foi adiado agora para segunda-feira da rede municipal de ensino.
E existe aí um anseio, e as próprias famílias, né? Os pais devem estar esperando como eu faço para me cadastrar, e isso realmente tem que ser pensado até para não causar aí uma corrida, né, dos pais aí formando aquelas filas imensas, fazer algum tipo de critério, logicamente se o projeto for aprovado, para esse cadastramento, até para evitar esse tipo de tumulto ali no terminal. No projeto ele não fala nada sobre a questão do cadastramento. Acredito eu que depois o prefeito faça por decreto a questão do cadastramento. A pressa do prefeito seria justamente isso. O ano letivo inicia agora segunda-feira, dia 9, na maioria das escolas, e realmente pode ocasionar um transtorno aí para correrem atrás do cadastro, saber como é que é. Acredito que ainda vai levar em torno de 15 a 20 dias para poder readequar todo esse sistema. Certo. E esse projeto está em regime de urgência? Está em regime de urgência. Então são 15 dias para votar. 15 dias. Mas aí já está... logicamente que pode, dependendo da discussão, a gente não consegue prever. Mas a tendência é que diga sim ou não na segunda-feira. Nós acreditamos que com as emendas a sessão pode se estender. O vereador que está lá, a população sabe disso e entende disso, ele está lá para trabalhar. Então nós sabemos que tem vereador que chega dentro da Câmara Municipal, fica 4, 5 horas, fala, não, vamos embora, acaba a sessão, acaba a sessão. Se a população acompanhar, ela vai perceber o trabalho de cada parlamentar. Se esse projeto teria que ser votado na sexta, os parlamentares tinham que ficar na sexta, convocar outra sessão e outra até ser aprovado. Mas infelizmente, se você pegar o roteiro, a lista de presença dos vereadores, vários foram embora. Por isso que o projeto não foi votado na sexta-feira. Vários. Segunda pode ocorrer novamente, dos parlamentares saírem da sessão por ter compromissos externos e não ter gente para votar a matéria. Então o que eu peço para o parlamentar, o vereador que recebeu o voto da população, que cumpra com o seu papel. Fique até aprovar a matéria, nem que isso seja necessário convocar outra sessão extraordinária, porque a gente tem que estar lá para trabalhar. Exatamente, vamos esperar aí, está marcado para as 14 horas, 2 horas da tarde da próxima segunda-feira aí, a sessão extraordinária para avaliar esse projeto. Daniel, aproveitando a sua presença aqui, e a gente sempre leva as informações da parte política e também partidária, né, aqui de Ponta Grossa, você é um parlamentar do PSDB, um partido grande, né? Tem aí o governador do estado, teve o ex-prefeito aqui de Ponta Grossa. Como que ele está organizado aqui na cidade? Já existe aí uma previsão de eleição? Como que é essa questão? Olha, o PSDB, nós temos vários nomes fortes dentro do partido, como bem citado, o ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, que foi 3 vezes prefeito da cidade de Ponta Grossa, o qual eu conversei há pouco tempo atrás, e não descarte-se aí uma hipótese de que ele saia candidato. Ele, é claro, não confidenciou isso, mas a gente sente esta vontade, porque ele fez muito pela cidade de Ponta Grossa. Eu ouvi de pessoas próximas a ele que ele alimenta essa vontade de ser candidato novamente. Claro, tudo depende do cenário político, de quem possa vir candidato na próxima eleição. Nós não sabemos, há uma hipótese que estão ventilando que o próprio prefeito Marcelo Rangel possa vir ao PSDB. Nós já tivemos aí esta conversa, mas não tem nada definido. Nós temos, é claro, que terminar o nosso mandato, ver se a população realmente vai gostar do trabalho desenvolvido por todos e saber se existe na pesquisa eleitoral chance de algum parlamentar ser um candidato aí ao cargo majoritário, que é o cargo máximo da nossa cidade, que é o prefeito municipal. Mas o PSDB pode sim lançar um candidato a prefeito ou a vice-prefeito, conforme forem as conversas futuramente. E a organização municipal, ela está com diretório, com executiva? Nós estamos aguardando o prazo agora da estadual e vamos montar, talvez, eu acho que um diretório já formalizado. Não vai ser feito nada provisório, porque se montar agora, daqui 1 mês, 2 meses, já vai ter que fazer outra eleição. Então, nós estamos aguardando, as conversas estão muito boas, tanto com o secretário de Estado, João Carlos, que é uma pessoa muito próxima, ligada a mim, ao próprio ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho e a outros integrantes do PSDB. Então nós estamos mantendo tranquilamente aí para formalizar um grupo bom para que possa vir ajudar a cidade.
Tá certo, Daniel. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com mais uma vez, falando desses temas aí relevantes para a população. E vamos aguardar aí a votação de segunda-feira e, logicamente, que o telespectador, né, do Doc.com vai poder acompanhar lá no blog do Doc.com, e na próxima sexta-feira nós também trazemos as informações aqui pelo Doc.com na TV Vila Velha. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos e peço que segunda-feira acompanhem a sessão municipal de Ponta Grossa, extraordinária, porque a matéria é muito importante para todos. Tá certo, então, com essa entrevista com o Daniel Mila, falando a respeito desse projeto do Passe Livre, nós encerramos o programa Doc.com desta semana, como eu já falei no início do programa, o primeiro de 2015, o primeiro de vários aí para levar a informação até você, telespectador, que muito nos prestigia aí com a sua audiência. Também as atualizações já estão diárias no blog do Doc.com, no www.blogdodoc.com. Também devemos retornar aí com as atividades, com a coluna na Rádio MZFM às 6h30 da tarde, de segunda a sexta, e também aí com a coluna no site do Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho. Também devemos retornar aí na próxima semana ou após o Carnaval. Para você, um ótimo final de semana e até a sexta-feira que vem. Doc.com, você bem informado.